Pastor Elker, sobe aqui, querido. Muito bom recebê-lo aqui nessa casa. Ele carrega nesse tempo, só quando vira, ele carrega esse tempo uma unção de cura, e nós falávamos sobre isso ali. Aí ele viu essa, qual o nome disso? Chama como, Rick? Isso? Esse. Esse é o microfone, né? Porque aí uma tendinite não, é uma epicondinite. Então, e aí já dá uma dor que pega cá nesse ossinho, né? E eu tenho que aprender agora a usar o microfone com essa mão. Vai ser uma bênção, né, gente? Mas Deus vai falar assim, não, eu vou começar. Eu falei, você começa comigo então. Quando você pega na minha mão, deixa eu ver se seu nome está aqui. Eu falei, já está aí. Já pode colocar ele aí. Estende as mãos para cá. Quando sobe no altar, gente, só um instantinho. Quando sobe no altar, quando eu pego o microfone, ele não dói. Não dói. Só dói com outros movimentos. E eu descobri que a turma de cartório também sente isso, a turma que digita muito também sente isso. Eu falei, gente, numa casa que tem tanto fisioterapeuta, já imaginou eu chegar num lugar e falar, não estou para empregar com esse braço, não só com o outro. Mas lá não tem. Aí eu fui hoje, né? Aí colocaram essa... Queriam dar uma injeção. Eu falei, não, injeção não. Estende as mãos para cá. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu agir, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Elker, Senhor. Obrigado pelos lugares que o Senhor tem passeado com teu filho. E ele tem sido instrumento do Senhor para cura, para libertação. Ele tem sido instrumento do Senhor com uma palavra, Pai. Por isso, Pai, escolta o teu filho nessa casa hoje. Esconde-o atrás da tua cruz, revela a ele o teu espírito atrás das letras, Pai. Pai, que nessa casa, somente a tua presença, Senhor, somente o Senhor Espírito Santo, tenha poder de agir nesse lugar hoje, em nome de Jesus. Tudo que não provém do Senhor nessa casa hoje, seja bloqueado em todo o tempo, em nome de Jesus. Usa o teu servo, Senhor. Usa o teu servo, Jesus, Senhor. Usa o teu servo nessa casa. Que haja cura, libertação. Que a tua palavra, Senhor, seja cura. Que a tua palavra seja libertação nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu querido. Aleluia. Peraí. Aleluia. Igreja amada, antes de qualquer coisa, já que ele brincou, nós brincamos que ele era o primeiro nome da lista de cura. Vamos amar mais uma vez o nosso apóstolo. Estenda a sua mão para cá. Você me permite, querido? Oh, Espírito Santo. Oh, precioso Espírito Santo. Nós brincamos ali no gabinete, Senhor. Brincamos porque o reino do Senhor é alegria. Brincamos porque a alegria do Senhor é nossa força. Brincamos porque existe uma coisa linda na tua palavra chamada óleo da alegria. Mas agora é sério, Pai. O anjo da igreja, Senhor, por que não ele ser o primeiro da lista? Por que não? Por que não, Jesus? Libera, doce Espírito. Libera dessa unção, Espírito Santo. Vai penetrando nos nervos, na carne, no músculo, nos ossos, ligamentos, tendões, removendo a inflamação, a lesão por esforço repetitivo, lesão por esforço fazendo a tua obra, meu Deus. Dá um sinal para ele, Espírito Santo. Ele não precisa de sinal para crer, não. Nem nós.
Esse povo com a mão levantada não precisa de sinal para crer, não, Jesus. Nós já cremos. Mas a tua palavra diz que os sinais seguiriam os que crescem. Dá um sinal para o meu irmão. Libera dessa unção, Espírito Santo. Dá um sinal agora nesse braço. Liberando os movimentos que eram difíceis ou desconfortáveis. Liberando dores, inflamação, diagnóstico. Em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Receba, querido. Recebeu? Recebeu? Em nome de Jesus. Já já você vai fazer uns testes aqui, tá? Eu vou te pegar já já. Obrigado, apóstolo. Obrigado. Aleluia. Aplauda mesmo ao Senhor. Orvalho Church. Quem diria, meu Deus, eu tivesse aqui realmente nessa igreja tão linda, nesse povo tão lindo. E ó, se vocês não gostaram da ministração, vocês culpam o apóstolo Kevin lá no Canadá. Ele que arrumou essa bomba para vocês aí com o apóstolo Fernando aí, jogou eu no colo de vocês aí, vocês aguentam agora. Aleluia. Agradecimentos ao apóstolo Fernando e pastora Luciana, que não pôde estar aqui, né? Ao apóstolo Kevin, da Igreja Ministério The Port, a Tocha, Canadá, Toronto, também Estados Unidos agora. E estou lá com eles, firme, embora eu seja cria, filho de um grande mentor aqui do Brasil, de Minas Gerais, que é o pastor Márcio Valadão. Foi quem me ordenou, foi quem me lançou, quem me ensinou, quem cuidou de mim, me inspirou. Ele jubilou, e hoje nós temos outros apóstolos abençoados, como o apóstolo Fernando, para nos inspirar, para nos ajudar, nos ensinar. E, querida igreja Orvalho Church, vocês não têm noção como eu já fui ministrado por Deus. Desde o momento que eu cheguei, a diaconisa Neuza, né? Me recebeu ali com um carinho incrível, uma honra. Aí os queridos ensaiando aqui, eu já senti uma atmosfera diferente. Era 7h15 mais ou menos da noite. Aí passei pela igreja, entrei no gabinete, ele já começou a me dar uma aula de amor, de carinho, de missiologia, algo tão lindo, tão diferente. Eu já estou sendo ministrado no profundo pelo Espírito de Deus há muito tempo. Que coisa maravilhosa. Parabéns a todos vocês, parabéns para a equipe de louvor, o tecladista. Vocês sabem criar uma atmosfera celestial mesmo, de verdade. E com simplicidade, apóstolo. Com simplicidade. Coisa linda. Apóstolo, eu queria que vocês recebessem, né, o abraço do apóstolo Kevin, pastora Kathleen, da Torte, e ele fala de vocês com amor, carinho, respeito, admiração muito grande. Gratidão. Viu? E se você me permite fazer um agradecimento aqui, gente, vocês acreditam que hoje é a minha primeira vez aqui? E eu consegui trazer um convidado de primeira vez que nunca entrou aqui? Vocês acreditam nesse mistério? Essa igreja tem uns mistérios, viu? Esse ministério tem uns mistérios diferentes. Tem ou não tem, pastora Patrícia? Tem, não tem? Eu queria agradecer a presença do Leandro. Você pode ficar em pé, Leandro, por favor? Meu convidado, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Obrigado, Leandro. Muito obrigado, viu, querido? Bênção por... o Leandro estava meio desigrejado aí. Pode pegar a fichinha lá? Ficha ele logo. Acabou, já era. Perdeu. Já era, perdeu não, você ganhou. Aliás, você ganhou um chocolate aí por minha causa, tá? Você já está abençoado. Oh, meu Deus. Glória a Jesus. Essa igreja é profética. Eu ganhei 2 bombons. A irmã já foi profetizando uma esposa. Falei, ai Jesus, que igreja é essa? Que obra é essa? Meu Deus. Pai santo, por que você não me convidou logo para uma vigília? Até 9 horas vai ser pouco, eu quero mais. Pastorzão, vai testando os movimentos aí, viu? Eu quero seu testemunho já já. Vai testando os movimentos com os braços. Vai sentindo, tá? Vai sentindo, vai fazendo os testes aí. Em nome de Jesus. Queridos, a gente brinca porque realmente o reino de Deus é alegria. Está escrito isso. Não é culpa minha não, gente. Está escrito. O reino de Deus é alegria. Está escrito que existe uma coisa sobrenatural chamada óleo da alegria.
Aliás, foi a primeira passagem bíblica que Jesus pregou dentro de uma sinagoga, Isaías 61. Isaías 61, a primeira passagem bíblica que ele pregou numa sinagoga, fala do óleo da alegria. E a alegria do Senhor tem que ser uma força para nós. Então não é porque a gente é bobo alegre, é porque são realidades da palavra de Deus. E realmente estar diante de vocês e com vocês é uma explosão de alegria dentro de quem está aqui nesse altar. Mas não é só alegria, apóstolo Fernando, eu queria que você acreditasse, meu irmão. É também, além de honra, privilégio e alegria, estar aqui nesse altar é com muito temor e tremor. Muito. Porque esse altar é santo, essa igreja é séria, e essa liderança teme a Deus de verdade. Aqui a palavra de Deus é honrada. Então não é qualquer um que sobe aqui, é com muito temor e tremor. Muito, muito, de verdade. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Aleluia. Sem mais delongas, para a gente respeitar o horário, nós vamos abrir, por gentileza, queridos e queridas. É um texto clássico, conhecido, até meio batido, mas ainda bem que a palavra de Deus é viva. Obrigado pelo glória, querida. Amém. Marcos 5, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eles projetam um versículo, pastorzão? Se o querido ou querida da projeção, se você por um acaso tiver a opção da ARA, Almeida Revista Atualizada, ou Almeida Revista, acho que corrigida, ARC, ou ARF, Revista Fiel, ela vai bater direitinho com a minha. É Marcos 5, 24 em diante. Projeta para mim o 5:34, o 34, 10 na frente, só para eu ver como que está. Está na bênção, obrigado, querido. Agora volta no 24, obrigado, lindão. Deus abençoe. Tecladista, que fundo maravilhoso. Da delícia, glória a Deus. Você conseguir abaixar só um pouquinho o volume, sem te ofender, porque está muito lindo. Tá? Obrigado. Verso 24 de Marcos 5 é uma história muito conhecida, né, gente? É um texto muito lido, muito clássico. Mas eu posso ser sincero para vocês? Eu creio que o Senhor ainda tem uma revelação nova nisso aqui para nós. Eu creio que tem algo diferente da parte do céu em cima desse texto. Você crê? Você consegue crer também? Você estaria aberto para receber algo novo do céu num texto batido? Hã? Ó, texto batido, pregador vem, é só misericórdia. Mas se tiver um sopro novo do Espírito, tudo resolve. Tudo resolve, amém? Obrigado pelo aleluia, pastor Jorge, né? Oh, maravilha. Glória a Deus. Então, Marcos 5, 24, vamos comigo. Bom, não sei na sua Bíblia, mas na minha versão tem um título. Na minha está assim: a cura de uma mulher enferma. A sua tem título aí, gente? Alguém tem título. Então é a cura de uma mulher enferma. Repare que no título ela não tem nome. Verso 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Quer dizer, apertando ele, né, gente? Empurrando, apertando. Aconteceu que certa mulher, ainda sem nome, presta atenção, fica ligado, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera na mão de vários médicos. Padecer é sofrer, né, gente? Tendo despendido tudo quanto possuía, despendido é gastar. Primeira parte triste, ficou zerada de grana, tentando se curar, tentando ficar livre de um problema. Ficou totalmente sem dinheiro. Gastar tudo é tudo, certo? Totalmente sem dinheiro, quebrada. Primeira parte triste. Segunda parte triste, sem contudo nada aproveitar. Segunda parte triste, apóstolo Fernando. Não melhorava não. Nem estabilizava, pastora Patrícia. Como se não bastasse, ainda tem
outra tristeza. Antes, pelo contrário, ela ia o quê, gente? A pior. Meu Deus, tadinha da mulher. Tadinha da mulher. Será que tem alguém no nosso meio que está enfrentando uma situação que não só não melhora, mas devagarzinho está piorando? Tem resposta para você hoje aqui nesse texto, sabia? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia consigo mesma, ela dizia para si: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ficar curada. Gente, olha o que essa mulher está falando. Eu só preciso de um toque. Meu Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia. Imediatamente, gente, instantaneamente. E ela sentiu no corpo. Preste atenção nessa frase, que nós vamos precisar dela já já, que nós vamos fazer uma prática aqui, inspirada pelo Espírito de Deus. E ela sentiu no corpo, ela o que, gente? Ela sentiu aonde? Estar curada daquele problema, daquele sintoma, daquela hemorragia, daquele flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Ué, mas peraí, gente. Então não foi só ela que sentiu na hora no corpo, não, aí. Ele também sentiu alguma coisa lá, ué. Os dois sentiram ao mesmo tempo. E sentiram fisicamente. Aí, Jesus fala assim: para tudo. Para tudo. Eu senti um negócio diferente aqui. Muito curioso isso. Muito interessante. Reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Deixa eu tentar traduzir para você o que estava acontecendo dentro do Senhor Jesus. Ele ficou impactado, ele ficou mexido, porque alguém conseguiu extrair, puxar, tirar, sugar poder, virtude, unção. Ele sentiu no corpo, ele sentiu na hora algo diferente, como ela também. Aí ele falou: para tudo. Eu quero saber quem que fez isso. Quem que fez isso? Procura aí, pergunta aí. Eu quero saber, você vai entender por quê já já. Por que ele ficou meio desnorteado no bom sentido? Amorosamente desnorteado, carinhosamente aflito por saber quem era. Querer um tete a tete, um olho no olho, conhecer melhor, mais a fundo, mais de perto. E por quê? Nós vamos entender. É muito linda essa história. Você não era apaixonada com essa história, hoje você sai daqui apaixonado com essa história. É muito linda. É muito forte. Tem muita riqueza aqui, apóstolo Fernando. Tem muita riqueza aqui. E eu tenho que correr por causa do tempo. Então responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ah, para, Jesus. Para de show. Tem 500 pessoas te apertando, te tocando. O que é isso? O senhor ficou doido? Pergunta sem nexo. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele queria saber, gente. Perguntar não resolveu? Ninguém trouxe resposta? Ele está caçando a pessoa com o olho. Ele está procurando com o olho. Ele quer porque quer saber quem era. Ele quer um tete a tete, ele quer um olho no olho, ele quer algo mais próximo, mais íntimo. Ele ficou muito mexido, gente. Muito mexido. Então, a mulher, de novo, sem nome, pega isso, por favor. Atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se, jogou-se, entregou-se, rendeu-se, entenda como você quiser o verbo, diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. Encerramos a leitura no 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Lembra que ela estava trêmula, nervosa, assustada? Olha a resposta do cidadão. Ei,
calma. Ei, sou eu, filha, calma, está tudo bem. É muito lindo, apóstolo. Meu Deus, a tua fé te salvou. É isso mesmo que está aí? A fé te salvou. Vai-te em paz. Está tudo bem. Eu estou aqui, sou eu. E fica livre deste mal. Aleluia. A glória dela é tão lindo. A gente treme, a gente sente um arrepio. Você ora por mim antes de eu ir embora? Por favor. Apóstolo, você deixa, você libera ela para... Fecha a sua Bíblia, querido, querida, mas não fecha o coração, não. Fecha só a Bíblia. Fecha seu aplicativo. Mas não fecha o coração, não. Tenta não dormir. Eu sei que o pregador é lento, fala igual uma tartaruga velha. Faz um esforcinho para você não dormir, em nome de Jesus. Tem alguns detalhes aqui, apóstolo Fernando, pastor Jorge, que me encantam nessa história e nessa mulher. Primeiro, gente, é uma garra que ela apresenta, é uma gana que ela apresenta, é uma disposição, é uma determinação com a qual ela sai de casa naquele dia, ou naquela noite, como numa quinta-feira, 16 de julho. Ela sai de casa, apóstolo Fernando, dizendo o seguinte: hoje eu não volto para casa do mesmo jeito. Hoje eu preciso experimentar, sentir, receber um toque de alguma coisa que sai desse homem, porque eu ouvi falar que sai, que ele tem algo diferente para entregar. E hoje eu preciso sentir isso, receber isso, experimentar isso. Chega, eu não aguento mais, tem que ser hoje. Eu tenho que ter essa experiência com esse negócio que ele tem, que sai dele. De hoje não passa. Isso me encanta, gente. Esse senso de urgência dentro dela. Esse senso de uma necessidade profunda de experimentar um novo toque da unção, ou do poder, ou da virtude que flui da orla das vestes de Jesus. Isso é muito lindo e muito forte. E eu te provo que ela tinha essa gana, essa garra, essa determinação. 12 anos, gente, sangrando sem parar. Embora eu tenha formação na área de saúde, não precisa ser profissional de saúde para entender que ela estava com uma anemia crônica. Claro. Obrigado pelo sim. E quem aqui já teve um momento na sua história clínica, médica, de saúde, que você teve anêmico ou anêmica? Deixa eu ver. Ok, então vamos ver se vocês vão concordar comigo ou não. Você vai só balançar a cabecinha se você concordar. Se você não concordar, você fala não. Anemia, quadro de anemia. Dói as pernas, pesa as pernas, dá um sono esquisitíssimo, fraqueza, falta de energia. Deixa eu ver se vocês estão balançando a cabeça. Indisposição para certas coisas. Ela rompe, isso aí virou nada. Isso virou nada, sabe por quê? Tinha um negócio mais forte queimando dentro dela, borbulhando na alma dela. Hoje eu preciso ter uma experiência, um toque com esse algo que flui da veste desse homem. Ela não está nem aí para um risco seríssimo que ela estava correndo na área moral, na área da lei local da época. Apóstolo, se eu falar bobagem, me corrige, que você sabe mais Bíblia do que eu. E corrige mesmo, irmão. Uma mulher, bastava ela estar no seu ciclo, na regra menstrual mensal normal. Se ela está sangrando 12 anos, não, ela não podia se apresentar em público, na sua regra menstrual. O que dirá sangrando 12 anos, era proibido. Tocar num homem em público, ixi, piorou. Era considerada prostituta, mulher de programa, estava se oferecendo, até hoje, em algumas culturas daquela região. Pode nem perguntar as horas para um homem em público. Ela poderia ser duramente penalizada, até um apedrejamento. Tinha o risco de voltar, não só sem a cura, como mais arrebentada, mais machucada, sangrando mais e mais humilhada. Isso virou nada. Porque tinha um negócio dentro dela, gente. Um senso, um desespero interno, apóstolo Fernando. Por querer receber, experimentar um novo toque.
de um poder que só as vestes de Jesus liberam. Isso me encanta. Agora, se isso me encanta, algo me confronta. E dentro de mim, nos últimos dias, nos últimos tempos, nessa noite, e dentro de mim, do pastor, do pregador, será que eu consigo apresentar para Jesus algum sentimento, alguma coisa interna, que pelo menos pareça com que essa moça, essa mulher, essa dona, estava apresentando? Como que nós saímos de casa hoje? Igual ela? Hoje eu não posso voltar a mesma ou mesmo? Hoje eu tenho que receber, experimentar um toque desse poder, dessa virtude que Ele tem? Eu preciso ter um desespero santo, saudável dentro de mim, que pede, que geme, que clama por um novo toque desse poder, dessa unção. Ou será que a gente veio para o culto no piloto automático? Toda quinta tem culto mesmo. Você pode fechar os seus olhos um minutinho, do jeitinho que você está, por favor? A pergunta para mim e para você. Primeiro ela bate em mim e vai até você, essa pergunta. Hoje, aqui nesse lugar, você e eu, por acaso, temos uma profunda necessidade, pelo menos parecida com a necessidade que essa mulher expressava, de recebermos, experimentarmos um novo toque dessa unção, desse poder que flui de Jesus? Teria alguma área da minha vida ou da sua que clama, que geme, quase que por um desesperadamente internamente, pela manifestação, esse toque dessa virtude, desse poder? Eu vou fazer essa pergunta com você de olhos fechados. Se você, querido, querida, não importa se você é visitante, novo convertido, está há 20 anos na fé, líder, liderado, pastor ou ovelha, não importa. Se você, querido, querida, sente essa necessidade profunda, esse desejo interno ardente, de ter realmente uma experiência, uma nova experiência, receber um novo toque dessa unção, dessa virtude, desse poder que flui da orla da veste de Jesus. Nesse caso eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, dizendo: sim, pastor Welker, eu quero, eu preciso. Tem uma área da minha vida que geme, clama, espera, busca, necessita. E eu quero hoje, eu preciso hoje. Que lindo, quase 100% da igreja. Que lindo, apóstolo Fernando, que sede, que fome, que sensibilidade à voz do altar. Então se é para valer mesmo, que você quer e precisa desse toque, dessa unção, dessa virtude, desse poder que flui da veste de Jesus, primeiro, coloque uma mão no coração, igual a irmãzinha ali, a outra espalmada, estendida, na posição de quem quer receber. Feche os seus olhos, não diga nada agora, por favor. Feche os seus olhinhos, não diga nada. A mão espalmada, estendida, significa duas coisas. Primeiro, Jesus, eu estou me rendendo um pouquinho mais. E também significa, eu estou pronto, pronta para receber. Isso é a mão espalmada. A mão no coração significa dizer: Deus, e é de todo o coração, tá? É de todo o coração, não estou para brincar não, não estou para brincar não, Senhor. Não diga nada, apenas tente demonstrar com seu coração, querido, querida, com a sua alma, com seu interior. Tente demonstrar algo parecido com o que essa mulher demonstrou, essa sede, essa necessidade, esse senso de urgência,
de não poder nem querer voltar para casa da mesma forma, assim, esse toque. E ela sentiu no corpo, tá? Quando essa unção é liberada, que flui da orla da veste de Jesus, apóstolo Fernando, alguém pode sentir no corpo, que essa mulher do texto sentiu no corpo. Quando essa unção que flui da orla da veste de Jesus é liberada, e se manifesta e começa a tocar, alguém pode sentir leves arrepios, alguém pode sentir a perna bambear, o corpo ficou leve, parece que vai flutuar. Alguém pode sentir uma sensação de fogo, calor, dormência, formigamento. Quando essa unção que flui da orla da veste de Jesus flui e toca, uma dor física no corpo vai embora. Um caroço, um cisto, um nódulo palpável some. Quando essa unção que flui da orla da veste de Jesus se manifesta, um diagnóstico cai por terra, uma inflamação para, uma infecção cessa, como uma hemorragia também. Um sintoma desaparece. Quando essa unção que flui da veste de Jesus toca, um peso sai das costas dos ombros, entra uma leveza, uma angústia sai, um aperto no peito sai, entra um alívio, entra uma paz tão diferente. Quando a unção que flui da orla da veste de Jesus se manifesta, pode acontecer uma doce vontade de chorar. É a presença tocando, lavando a alma. Ah, Espírito Santo, agora é com você, dono da unção que flui da veste de Jesus. Contempla esse senso de urgência, de necessidade desse querido, dessa querida, essa fome, essa sede, esse desespero por esse toque, dessa unção, desse poder. Toque em mim, Jesus. Não diga nada. Toque em mim. Com suas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Vai demonstrando silenciosamente para Ele que tanto você precisa, necessita, quer. Uma nova experiência, um novo toque dessa unção, desse poder que flui da orla da veste de Jesus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar nas suas vestes. Sim, Senhor Jesus. Maravilhoso é te contemplar sempre. Vai demonstrando para Ele agora em silêncio, vai demonstrando para Ele. Apresente para Ele algo parecido com o que aquela mulher apresentava. E o dono da unção começa a liberar agora sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre esse altar, sobre essa igreja. Vai liberando, doce Espírito Santo, o toque dessa unção. Coisa linda a gente vê pessoas já recebendo, mãos tremendo, pessoas chorando. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus. Vai recebendo aí o toque da unção, vai. Esse poder, essa virtude que flui da orla das vestes de Jesus, vai recebendo aí, vai. Oh, Espírito de Deus, vai liberando, vai liberando, vai. Libera mais desse Espírito, libera mais dessa unção que flui da orla da veste de Jesus. Olha a sede, a fome, o desespero na alma dele e dela, desse querido, dessa querida. Olha o senso de urgência, de necessidade, o gemido interno. Libera, doce Espírito, mais dessa unção que flui da orla da veste de Jesus. Mais, segura ela. Isso, escora ela na cadeira aí. Escora ela com carinho. Vai liberando mais dessa unção que flui da orla da veste de Jesus. Vai liberando mais, Espírito Santo, dessa unção
que flui da orla da veste de Jesus. Mais. Segura aí, escora ela que ela vai cair. Sim, Jesus, olha as lágrimas, implorando o toque dessa unção. Olha a sinceridade desses corações sedentos. Libera, Jesus, mais da unção que flui da orla das tuas vestes. Mais. Vai no diagnóstico. Arranca essa depressão. Nashuia canta labás. Receba mais da unção que flui da orla da veste de Jesus. Receba mais. Toque, Espírito Santo, mais no profundo, onde psicólogo não vai, onde psiquiatra não vai. Toca com a unção que flui da orla da veste de Jesus. Chacarabassuri canta labás. Alabarabachei. Ainda de olhos fechados, abaixem suas mãos todos um minutinho com os olhos fechados. Não se desconcentre. Tem uma unção que flui da veste de Jesus aqui. Eu gostaria de saber duas perguntas. A primeira pergunta, abaixe as mãos por enquanto. A primeira pergunta: alguém dentre nós, como aquela mulher, sentiu no corpo um toque diferente dessa unção? Pastor, eu senti um fogo, um calor, dormência, formigamento, bambeou as pernas, uns arrepios. Quem pode levantar a mão? Uma pessoa, duas, levante a sua mão bem alto. 3, 4, 5, que coisa linda. Mantenha a sua mão levantada. Alguém chegou com um peso meio pesado, já sentiu um alívio, saiu um peso, entrou uma leveza? Mais uma ali, levante a sua mão. Outra aqui, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Aleluia. Alabassúria de casa. Abaixe as suas mãos, por favor. Próxima pergunta é importantíssima, preste atenção. É sobre dor física, a próxima pergunta. É sobre dor física, preste atenção. São duas perguntas sobre dor. Primeira pergunta, preste atenção antes de levantar a mão. Alguém dentre nós, por um acaso, chegou com alguma dor física? Seja cabeça, pescoço, ombro, costa, lombar, perna, joelho, pé, esporão, e já sente que essa dor foi embora ou diminuiu? Levante a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, mas bem alto, por favor. Apóstolo, olha que lindo, olha para lá, apóstolo. Levante a mão bem alto. Pastor, eu cheguei com uma dor e a dor foi embora. Ou diminuiu muito. Levante a mão. Meu Deus, glória a Jesus. Obrigado, Espírito de Deus. É a unção que flui da orla da veste de Jesus. Abaixe as suas mãos, obrigado. A segunda pergunta sobre dor. Preste atenção, ovelhinha querida. Não se desconcentra, não. Não se desconcentra, não. A segunda pergunta é sobre dor. Alguém chegou aqui com alguma dor e essa dor não foi embora. Ela está igualzinha, você chegou no mesmo grau ou até piorou. Tem alguém? Eu quero saber agora. 1, 2, mantém levantado, por favor. 3 pessoas chegaram com dor e a dor ainda está? Vocês querem a cura dessa dor pela unção que flui de Jesus? Querem? Podem chegar aqui no altar, por favor, vocês 3. E fiquem aqui, mas não encosta total no altar, não. É só quem chegou com dor e a dor não aliviou. É o seu caso, filha? Pois não. A dor não aliviou. Agora, as pessoas que chegaram com dor e aliviou, alguém pode me ajudar aqui? Enquanto eles estão se posicionando? Vem cá, por favor. Vocês afastem só um pouquinho para trás. Eu vou descer, tá, apóstolo? Quem chegou com dor e a dor foi embora? A irmãzinha de amarelo, né? Como é que você chama, amada? Lorena. Tá bom. Quem mais chegou com dor e a dor tinha ido embora? Vem aqui a irmãzinha de verde. Vocês duas, tá bom. Chega aqui, por favor. Lorena e a irmã de verde. Todos vocês chegaram com dor e a dor ainda está em algum grau. É isso mesmo? Gente, presta atenção. É isso mesmo? Chegaram com dor e a dor está em algum grau, certo? Todos vocês. Eu vou pedir uma gentileza. Vocês não oram agora. Vocês estão aqui como receptores da cura. Vocês não precisam orar agora. Tá bom? Lorena e cadê a irmãzinha de verde? Que a dor zerou. Não, a dor zerou. Você, querida? Vem aqui, por favor. Frente para eles aqui, do meu lado aqui, irmã Lorena. Você pegou a bênção, né?
Amém. Espera aí que você vai testemunhar, espera aí. Queridão, do versículo, projeta para mim, por favor, Mateus 10, verso 8. Mateus 10, 8. Não se desconcentrem, não. Como é que você chama, amado? Glória. Glória, você chegou com dor aonde? Na coluna. Doía muito. Ciático e dor. É. E agora? Nada de... Zerou? Graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor aqui pela glória. Glória a Deus pela experiência da glória. Fique quietinha. Lorena, chegou com dor aonde? Dor nas costas, muita dor. Eu amanheci, eu gostei de levantar da cama. Muita dor, tipo uma pressão e no ombro. Inclusive quando chegou na igreja. Quando eu cheguei na igreja. E agora? Glória a Deus, sem nada. Aplauda o Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Mateus 18, está aí? Glória e Lorena, podem virar ali, por favor, para vocês lerem um versículo comigo. Igreja, lê com sua mente. Lê com seus olhos, igreja. Mateus 18, Jesus está ensinando algo, apóstolo. Curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Até aqui, gente, ele está falando o quê? Façam a mesma coisa que eu fiz na terra. Discípulos, igreja, meu corpo, do qual eu sou cabeça, continue fazendo o que eu fiz. Pronto. É esse o ensinamento. Vocês concordam ou não? Está certo ou errado, apóstolo? Agora a Lorena e a Glória vão continuar lendo o resto da frase. De graça recebestes, de graça dai. Então eu sinto muito dizer para vocês duas, Glória e Lorena, a partir de agora vocês estão enquadradas na última parte do versículo. Quer ver? Glória, você pagou algum dinheiro para receber a cura? Não. Tem certeza? Pessoal? Lorena, pagou algum dinheiro para ser curada? Não. Tem certeza? Por que elas não pagaram, gente? Porque Jesus já tinha pago. Na cruz do Calvário. Para elas foi de graça. De graça vocês receberam, de graça vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar. Agora a Lorena e a Glória são canais dessa graça de graça. Amém? Vocês que estão ainda com dor, coloquem as duas mãozinhas no coração, fechem os olhos, não digam nada, vocês não precisam orar, eu prefiro que nem orem agora. Vocês estão recebendo. A irmã Lorena e a irmã Glória são agora os canais. Elas receberam de graça, elas vão liberar de graça. Amém? Lorena e Glória estendam as mãos para eles. A igreja ajuda concordando, estendendo as mãos, por favor, e o apóstolo. Você vai orar 30 segundos, Lorena e Glória. 30 segundos orando aí, com base no que vocês acabaram de ler do ensinamento de Jesus. 30 segundos orando para eles. E pode andando e tocando neles. Pode andando e tocando Glória, Lorena e liberando da mesma graça que vocês receberam. Vai orando e tocando aí. Vai liberando. Vai liberando. Você já está recebendo, lindinha. Você está recebendo. É só crer. Isso, vai liberando. Pode ir liberando, pode ir liberando. Pode ir liberando. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Toda dor vai embora. Isso. Isso. Mais Espírito Santo, mais unção, segura ela para mim. Isso. Vai liberando de graça. Está recebendo forte aí, querida? Está recebendo? Deixa a unção te tocar forte. Deixa a unção te tocar. As meninas estão liberando de graça aí, ó. Segura ela, tá? Segura a bonitinha. Pronto, pronto. Vem aqui, Glória e Lorena de novo. Nós vamos encerrar essa parte. Cadê a Lorena? Não, a Glória, perdão. Foi arrebatada? Glória, desarrebata aí, volta aqui. Arrebata ainda não. Vem cá, Glória. Deixa a irmã, a bonitinha aí. Vocês vão repetir assim, vocês duas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graça recebemos. O que de graça recebemos. De graça nós transferimos. De graça nós transferimos. Nossas irmãs e irmãos. Para nossas irmãs e irmãos. O mesmo toque. O mesmo toque. Da unção que flui de Jesus. Da unção que flui de Jesus. Nos tocou. Que nos tocou. Toque eles agora. Toca neles agora. Em nome de 10, Jesus. Mateus 10, 8. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E eu creio. E eu creio. Amém. Amém. Vocês creem aqui na frente? Vocês creem? Então digam amém. Diga eu recebo. Diga eu tomo posse. Em nome de Jesus. A igreja crê, diga amém. Ó, presta atenção, todos vocês. Percebam e agora. Correr, senão o apóstolo vai me matar. Percebam agora como é que está o grau da dor. Sintam agora. Vai sentindo aí. Vai percebendo. E eu quero saber se tem alguém que já pode dizer, no mínimo,
deu uma aliviada. Tem alguém que pode dizer? Como é que tá, querido? Passou, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado, pode sentar. Pode. Diminuiu. Mais alto. Diminuiu. Alguém pode dizer que diminuiu ou foi embora a dor? Tem alguém que pode dizer? Já tem 2 ali. Vai procurando aí, vai testando. Diminuiu um pouquinho. Que bênção, receba mais. Tem mais? Diminuiu? Diminuiu. Que lindo. Olha aí, apóstolo Fernando. Tem algo acontecendo aqui. Como é que tá aí, filha? Mesma coisa? Ou diminuiu? Hã? Melhorou? Olha que lindo. Como é que tá você? Mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Fica calmo. Vocês vão assentar. Melhorou um pouco. Glória a Deus. Glória a Deus pelas melhoras. E algumas zeraram a dor. Vocês vão assentar e essa unção, escuta o que eu estou dizendo. Esta unção que elas liberaram da veste de Jesus continua trabalhando. Vocês vão sentar bonitinho. Antes do final nós vamos perguntar vocês de novo. Amém? Obrigado, gente. Obrigado, queridos, por me ajudar a pregar. Aplaudam Jesus. Obrigado, pastor. Apóstolo, deixa eu correr aqui, apóstolo. Meu Deus. Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Vamos terminar de pregar. Terminar de pregar. Até 9? 9? Hã? Um pouquinho que passar. Vocês perdoam se passar um pouquinho, gente? Ele que falou, é o anjo da igreja. Ele não é o dono da igreja, que o dono é Jesus. Mas ele é o líder. Ele falou, ele falou assim, pouquinho. É pouquinho de mineiro? É o ali de mineiro? Não, né? Gente, vocês perdoam se passar um pouquinho só? Amém? Vocês são lindos demais, glória a Deus. Quando eu estudava esse texto, levita, e tem uma unção dobrada para vir sobre a sua vida. Daqui a pouco eu preciso tocar em você. Quando eu estudava esse texto no meu quarto, apóstolo Fernando, até então eu tinha visto, enxergado uma cura e na área física. A hemorragia parou, era físico. E eu estava assim maravilhado. Mas o inspirador e autor desse livro, o nosso precioso Espírito Santo, ele me deu uma cutucada. É tão bom receber uma cutucada do Espírito Santo, gente. É tão gostoso. Abrindo os meus olhos, apóstolo, porque tinha mais curas para aquela mulher. Tinha mais o quê, gente? Mais curas. Fala no plural. Ele me mostrou outras curas nesse texto para essa mulher. Vocês vão entender por que ele não queria deixar a pessoa embora sem ele saber quem era. Agora vocês vão entender. Tem várias curas nesse pacote. Eu vou ter que pular algumas. Mas vamos lá. Quando ele diz assim no verso 34 do Marcos 5, 34. O tempo não vai dar, apóstolo, para explorar o pacote de todas as curas, mas nós vamos ter que pular alguma coisa. Quando ele diz, por exemplo, vai-te em paz. Fisicamente ela já estava curada, sim ou não? Mas para Jesus não era ainda 100% satisfatório. Deixá-la ir embora fisicamente bem, mas sem paz na alma. Ele está operando ali uma cura interior, uma cura emocional, como parte do pacote que a unção que flui de Jesus traz quando ela toca. Ele não liberou ela assim, vai-te aflita, vai-te com síndrome do pânico, vai-te com ansiedade crônica. Não. Vai-te com insônia. Não. Vai-te em paz. Tem pessoas que estão até bem fisicamente. Não está debaixo de um diagnóstico preocupante. E mesmo assim, está sem paz no coração, está sem paz no casamento, está sem paz no relacionamento com os filhos em casa, está uma guerra, está um inferno, está sem paz para dormir. Ele libera para ela essa cura interior, emocional. A próxima cura que eu vejo, imagina, nós lemos que ela gastou quanto de dinheiro, gente? Tudo que ela tinha. Rapou o colchão, debaixo do colchão, pegou tudo, a poupança, as reservas financeiras, sim ou não? Ela ficou zerada, gente. A mulher ficou quebrada financeiramente. Então ela não tinha dinheiro para pagar a luz, a água, o aluguel. Tadinha, não tinha dinheiro para ofertar na igreja, para ajudar missões, para socorrer um parente que pudesse ter uma emergência mais grave que ela. Não tinha dinheiro para nada mais.
E a mulher naquela época não podia ser provedora, não. Isso não existia, não. O provedor era o homem. Então a situação dela era muito crítica na área financeira. Ela estava quebrada, sem dinheiro nenhum. Então, gente, como é que estava a área financeira dela? Estava bem ou mal? Mal. Raciocina comigo. Qual era o motivo principal da gastação de dinheiro? Não era uma hemorragia que sangrava? Não era? O toque da unção não estancou a hemorragia? Então, peraí. Então, a torneira que vivia aberta, vazando dinheiro para resolver a hemorragia, também foi fechada. Então, a hemorragia que Jesus estancou não foi só de sangue, não, foi financeira também, de dinheiro também. Por onde saía dinheiro que a pessoa nem entende como parou de sair. Ou seja, o que o texto me ensina, pastor Jorge? Que esta unção que flui da orla da veste de Jesus, ela pode alcançar, tocar, curar até a nossa área financeira. E tem mais curas nesse pacote. Vocês estão entendendo por que ele não deixou a pessoa ir embora? Sem peraí, calma, tem mais. Vocês estão lembrando agora? Tem mais curas aqui nesse pacote. Vou falar mais uma que eu ia pular. Quando ele diz, filha. Quem lembra que eu frisei o tempo inteiro? No título ela não tinha nome. Nas primeiras abordagens do texto ela não tinha nome. A mulher não tinha identidade em Deus. E talvez um problema com paternidade embutido aí. Infelizmente tem pessoas que têm uma péssima experiência com a paternidade biológica. Isso pode deixar marcas, traumas terríveis. Eu conheci uma pessoa muito crente, pastora Patrícia, que ela era uma mulher de Deus de oração, mas ela não conseguia orar ou falar com Deus chamando ele de pai. Bloqueava, travava. E ela recebeu essa cura, igual essa mulher. Provavelmente essa dona ouviu Deus chamar ela de pai a primeira vez na vida. Minha filha. Essa é uma cura linda. Essa é uma cura profunda, gente. Isso é maravilhoso. A tua fé te salvou. Jesus está dando para ela, gente, certeza da salvação eterna da alma. Está selando o destino eterno da alma dela. E tem pessoas que precisam de cura nessa área, apóstolo Fernando, que tem dúvida, eu vou para o céu ou não vou? Eu estou salvo ou não vou? Se eu fechar os olhos agora, meu coração parar de bater, eu vou abrir os olhos aonde, afinal? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Olha aí, essa dúvida ela foi curada aqui, nessa frase. E se você tem essa dúvida, essa insegurança, querida e querida, hoje você tem que resolver isso no altar, tá? Pela unção que flui da veste de Jesus. Você não pode sair desse lugar hoje, querido e querida, sem ter certeza do destino eterno da sua alma, salvação em Cristo Jesus. E aí eu vou para a última cura e nós vamos orar, tá, apóstolo? Eu prometo. A última cura do pacote. É quando ele fala essa fala aqui, ó. Fica livre deste o quê? Mal. Mas peraí, gente. Raciocina comigo, me ajudem. Estou terminando. A hemorragia já tinha parado. O problema físico já tinha acabado. O emocional bem resolvido, porque ela não tinha paz, mas ele não deixou ela embora sem paz na alma. Problema de identidade distorcida ou sem identidade em Deus, resolvido. Déficit de paternidade, resolvido. Dúvida quanto à salvação da alma, resolvido. Eu estou assim lá no meu quarto, Jesus, deixa a dona embora, tá bom demais, a mulher está feliz. Deixa a mulher embora, Senhor. Mas ele ainda não deixou ela embora. Ainda faltava mais uma cura no pacote. Se a hemorragia tinha parado, gente, que mal é esse que ele está falando? A mulher estava doida para ir embora, ela estava feliz, ela estava no lucro já, gente. Ele não deixou ela embora. Por quê, gente? Porque algumas vezes, queridos e queridas, por trás de um problema físico, clínico, por trás de um sintoma, de um diagnóstico, de uma doença, pode ter um problema espiritual causador. Tem sintomas, diagnósticos e problemas físicos de saúde que só tem causa natural. Exemplo rápido. Vamos supor que eu
eu estou numa fase financeira difícil, precisando de ajudar, inclusive, muita gente, sonhos ministeriais. Aí alguém me oferece 2 empregos para ganhar muito dinheiro. Aí eu faço um trato com Deus. Eu vou voltar para o secular, vou pegar esses 2 trabalhos aqui por 1 ano, e amém. Aí eu trabalho 14 horas por dia por 1 ano, dormindo pouco, comendo pouco, sem lazer, sem descanso. Meu corpo vai adoecer. Mas isso é uma causa natural, teve um fator natural. É um exemplo que eu estou dando. Mas tem certas situações consideradas clínicas, sintomas, diagnósticos, doenças, problemas físicos ou emocionais, que não tem causa natural. Por exemplo, o caso dessa mulher, se fosse apenas clínico, natural, tinha resolvido, gente. Ela foi tudo que até médico, gastou o dinheiro todo. Se fosse para o médico da terra resolver, tinha resolvido, gente. Mas o problema é que Jesus não podia deixá-la embora sem detectar que por trás daquele quadro havia um mal espiritual que tinha que ser enxergado, diagnosticado e removido. Porque senão, queridos, se o fator espiritual não é removido, para aqueles sintomas, aqueles problemas voltar, é só uma questão de tempo, gente. Mas Jesus não deixou ela embora sem o pacote completo. Você pode chamar de demônio, eu aceito. Você pode chamar de maldição hereditária, eu não vou discutir com você. Você pode chamar de macumba, feitiço, mal olhado, olho gordo. Você pode chamar de urucubaca, você pode chamar de espírito maligno. Eu não vou discutir com você terminologia em cima disso. Jesus não usou uma terminologia específica, ele usou um termo genérico. Um mal espiritual. Então, a gente não devia e nem precisa discutir terminologia. É certo falar maldição hereditária? Crente pode ter demônio? Gente, o que nós temos que ter como igreja, como discípulos dele, é esse feeling, essa habilidade de detectar. Opa, tem um fator espiritual aí? Tem. Vamos tirar, mandar embora em nome de Jesus, está resolvido. É simples, pastor Fernando, é simples, gente. A palavra de Deus é simples, o evangelho é simples, a gente não precisa complicar. Coloque de pé, em nome de Jesus.